Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Esse é o nosso 10º episódio e hoje nós temos convidados de honra que a gente vai fazer uma surpresa para vocês, porque vocês vão ficar curiosos para saber quem que é. E chama mais gente para assistir esse episódio. Então venha conosco mais um episódio do podcast Na Mesa! Mesa. Pessoal, que honra estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que você já tenha preparado sua xícara de café ou seu chá aí. Já pega a sua Bíblia também, seu caderninho de anotação, sua caneta, porque esse episódio está mais do que especial. Nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, um casal topíssimo. Eu já tive a honra de ser liderada por eles e eu tenho assim um carinho muito grande. E quando a gente sentiu no coração de trazer eles, né, Dani? Foi algo tremendo de Deus, porque nós sabemos que aquilo que eles carregam vai ser um banquete para nós aqui no dia de hoje. Então, nesse momento, vou começar apresentando Tiago, gente. Tiago, na verdade, é o pastor Tiago. Ô, Glória! Bênção de Deus. O Tiago, ele é empresário, ele é pai, esposo dessa beldade aqui, essa bênção aqui. Ele é líder de célula também. Ele trabalha no Ministério de Casais, eles fazem um trabalho impecável, pessoal, e eles têm um testemunho poderoso. Igual eu falei, eu caminhei aqui na célula por pouco tempo, mas o pouco que eu tive com eles, eu aprendi muito, muito mesmo. E eu sou eternamente grata. Amém. E quando eu falei de trazer, eu falei, vamos trazer, Dani, porque aquilo que é bom pra gente, a gente quer passar pros demais, né? E eles têm muito conteúdo para passar pra gente, né, Dani? Com certeza. Agora eu vou apresentar a Renata, Eita. essa mulher maravilhosa. Olha que mulher linda, gente. Que mulher linda em toda a sua naturalidade, viu? Sim. A Renata, ela é mãe, ela é esposa, empresária, nutricionista, supervisora de GC, líder. Participa do Ministério Infantil, Ministério de Casais e a maior preciosidade que ela é apaixonada por Jesus. Ambos são, né? Ambos são, com Carregam certeza. Jesus de todas as Onde maneiras. vai, leva, onde vai, né? leva Jesus. Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema vai falar do Deus que muda destinos. E já vou soltar aqui, né? Uma pérola minha aqui. Quem seria Renato e Thiago hoje, se Deus não tivesse mudado o destino de vocês? Essa é profunda, né? A gente não consegue nem saber onde a gente está. Por onde começar, né? Porque realmente é tanta coisa. Na verdade, assim, é uma pergunta complexa, mas ao mesmo tempo a gente conversa sobre isso às vezes. E a gente fala, mas o que seria de nós, né? Se Jesus não tivesse encontrado a gente? Porque bem da verdade que não foi a gente que encontrou ele, mas é ele que nos encontrou, né? Ele que nos encontrou e assim a gente comenta, o que seria de nós? Com certeza, vivos a gente não estaria. Porque tínhamos uma vida muito errada, né? Andávamos muito errante. Então, a chance de estar vivo, de estar aqui, seria 0,0. Acho que todos nós éramos condenados à morte, então, né? Se não tivesse encontrado Jesus. Né? Com certeza. E muitos laços, né? Muitos laços por parte do inimigo, e ainda mais quem tem propósito, como nós, né? Ainda mais quando tem propósito, os impedimentos para seguir Jesus são ainda maiores. Não sei como, né? Ainda mais vocês, né? Mulheres que estão aqui fazendo todo esse trabalho. Parabéns. Amém. Né, por ter tido essa iniciativa, por estar seguindo tudo isso. Amém. Então, assim, a gente admira e a gente torce para que vá muito longe. Amém. A gente quer alcançar muitas vidas mesmo, para que elas sejam mudadas e transformadas também no destino delas, né? Através de Porque Jesus. acho que o único que pode mudar destinos é Deus, né? Jesus, não tem outro, né? Eu falo, as pessoas até procuram, eu vou atrás de um coach, eu vou atrás de um livro de autoajuda para entender quem eu sou, e vão atrás de coisas que pode ajudar até um certo ponto, né? Mas não é a totalidade, né? Porque aquilo que eu falo, que o vazio que tem dentro da gente é do tamanho de Deus, né? É só Deus para preencher. É quando a gente conhece a verdade, que fala lá de João, né? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente acessa essa verdade, a gente entende que só Jesus traz uma nova vida.
que é o que ele promete através da Bíblia, né? Amém. Então, se a gente se depara com essa verdade e começa a se alimentar disso, automaticamente a nossa vida muda. Amém. É Como verdade. mudou a minha, a da Mari, de vocês. Amém. Conheci um pouco do testemunho de vocês, mas a gente também queria que vocês contassem um pouquinho, né? Então, assim, a gente falando dessa parte, né, de Jesus que mudou nosso destino, graças a Deus, por isso que a gente estava condenado à morte mesmo, né? A gente nem aqui estaria para estar fazendo essa conversa aqui. Para vocês, assim, o que Jesus faz que muda destino, na sua opinião, assim? O que ele tem de diferente que a pessoa, quando encontra ele muda totalmente? Quando a pessoa está aberta, né? Lógico, né? Porque eu falo que muitos de nós temos a oportunidade, né? De conhecer Jesus, mas nem todos aproveitam, né? Essa oportunidade. Tem muitos que às vezes vai, fala da palavra, tudo. A pessoa até às vezes fica comovida, né? Mas não permite que ele entre e faça a diferença, né? Mas quando ele entra, dificilmente, né? Fala como se a gente fosse atropelado por um caminhão, né? Dificilmente você volta do mesmo jeito, né? Porque a nossa vida realmente é transformada. E para vocês, assim, vocês têm uma experiência muito grande, principalmente de liderança, então deve ter visto muitas vidas transformadas também nesse sentido, né? O antes e depois é muito lindo quando a gente vê, né, acontecer. E que experiência, assim, que você viu, assim, que marcou além, lógico, do testemunho pessoal, que todos nós temos, que eu falo que é o principal pra gente, né? Mas, assim, que mais marcou, que você viu que só Jesus para fazer aquilo lá mesmo, né? Bom, a primeira pergunta sua, eu acredito que o amor. O amor de Jesus por nós. Porque eu digo pela minha vida, eu sou o irmão caçula de 4 irmãos, eu venho de um divórcio. E na minha vida eu me senti muito rejeitado, desprezo, mas não era verdade, mas o inimigo colocava isso na minha mente. E eu não conhecia esse amor de Jesus, né? E quando eu tive uma fase muito difícil na minha vida, né? Depois disso me veio uma depressão, uma ausência, e a minha identidade eu fui perdendo ela. E aquela pessoa boa foi se transformando num escravo do nosso inimigo, que é Satanás, né? E eu comecei a alimentar coisas ruins na minha vida. Me perdi no meu caminho, né? Com drogas, vícios, bebida, com tráfico, assalto, e não conhecia esse amor. E quando eu conheci esse amor de Jesus, é como ele pega um filho no colo e ele pega você engatinhando, sabe? Meu Deus. E você tá caindo, errante, e ele te levanta com aquela paciência, com aquela delicadeza, com aquele cuidado. E às vezes você cai e se machuca e ele, diferente do ser humano que aponta o dedo e te critica, não, ele te limpa, ele cuida da sua ferida e ele sara. Então, para mim, eu acho que a essência primordial é o amor de Cristo. Aquele que pagou um preço pela minha vida. E que até então eu não entendia isso. E quando eu entendi, eu conheci esse amor, eu posso dizer o tema que Jesus realmente ele muda o destino da pessoa. E a gente vê muitos testemunhos. E pra gente, assim, coisas... uma pessoa assim que me chamou muita atenção foi um trabalho num presídio que eu fiz. Um traficante do PCC, e essa pessoa, um dia eu fui falar de Jesus para ele falou que ele servia Satanás. Olha, forte. Que Satanás dava tudo para ele. Meu Deus. E aquilo começou a me incomodar meu coração, porque aquele homem estava preso. E ele dizendo que Satanás dava tudo para ele. O que era tudo para ele? É riqueza, é poder, é status. Mas o bem mais precioso dele ele tinha perdido, que era a liberdade. E eu falei para ele assim, falei, irmão, um dia eu já tive na mesma vida que você. Sim. Mas você perdeu a sua liberdade. Será que Satanás te dá tudo mesmo? Porque esse tudo seu um dia vai ter um preço muito alto. E eu comecei a acompanhar esse homem. E no decorrer da caminhada, ele entregou a vida dele para Jesus. E ele veio e falou comigo, ele falou assim,
irmão, eu não posso entregar meu papel aqui do comando, mas quando eu sair, eu vou procurar Jesus, eu vou entregar a minha vida para Ele. Eu acredito que Ele esteja no Senhor. Aleluia. Como isso é gostoso de ver, né? Você vê assim, uma mudança para uma pessoa que estava declarando, né, que a vida dela era de Satanás é isso, é aquilo. E de repente, acredito que algo em nós desperta na pessoa, porque a gente carrega o Espírito Santo de Deus, né? Nós somos testemunhas vivas de Jesus aqui na Terra. Então, por isso que é um projeto lindo que Deus nos honrou de levar, né? Que é levar a palavra, levar aquilo que Ele fez, né? Oportunidade não. Nossa, quem somos nós para carregar isso, que é tão precioso? E quando o Tiago falou do amor, é verdade, o amor de Cristo ele constrange, por isso que muitos não conseguem compreender. A gente nunca vai compreender mesmo, né? Não vai entender, né? Não tem, a gente não merece, somos pecadores, sujos, impuros, né? Toda hora a gente está tropeçando e caindo e fazendo coisas que desagradam, mas mesmo assim ele está lá, todos os dias, nos amando, nos abraçando, nos acolhendo. Isso é constrangedor, né? A gente não consegue compreender isso, né? Porque o mundo é igual o Tiago falou, você aponta o dedo, julga, né? E Jesus faz totalmente o contrário com a gente. Isso é muito lindo, né? E único, né? E único. Quando a gente vive esse amor, a gente fica realmente constrangido, né? É um amor que você fala assim, meu Deus do céu, tudo que eu fiz, mesmo assim, Ele me perdoou. Mas eu acho que a maioria das pessoas sente dificuldade em viver esse amor, porque, tipo assim, aos nossos olhos a gente não enxerga. Mas é dentro que a gente precisa entender. É que nem o Thiago falou, ele foi perdendo a identidade. Eu também passei por um processo que estava perdendo a identidade e aí quando, né, Jesus me encontrou, aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender quem eu era nele. Então eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade de entender, quem nós somos em Jesus. Porque o mundo nos dá rótulos. Aí eu preciso ser o que o mundo está falando que eu preciso ser. Mas e quem Jesus está falando que eu sou? Exatamente. Então a gente precisa entender essa verdade, que é o que Jesus me fala que eu sou. O que Jesus fala que você é. Porque às vezes, até na caminhada cristã, vai vir momentos que o diabo vai lançar seta na sua mente. Você não é nada. E aquele pecado que você cometeu? Então, se você não estiver firme naquela rocha que um dia te resgatou, você vai voltar de novo para o lugar de onde você veio. Então a gente precisa entender quem nós somos em Jesus e ficar com os pés firmes na rocha. Senão a gente também volta de novo. É que nem a gente estava falando no livro de Provérbios. Volta o cachorro para o seu vômito. Como diz o livro de Provérbios. E eu acho que essa parte da identidade é um dos maiores ataques de Satanás, né? Porque você vê que até em Jesus ele fez isso na tentação, né? Se tu és filho de Deus, né? Então, quer dizer, ele quis lançar essa dúvida, né? Em Adão e Eva também, né? Ele quis roubar essa identidade. Mas Jesus falou nada, isso daí ele tá te enganando, né? E eles sabiam quem Deus era para ele, tanto que ele amava, cuidava, cultivava a vida deles. Mas Satanás, ele roubando a nossa identidade, trazendo esse senso de dúvida de quem nós somos, se Deus nos ama mesmo, se tem um propósito mesmo, aí para ele conseguir pegar as outras áreas, acho que é até mais fácil, né? Sim. Por isso que eu acho que ele ataca essa parte primeiro, né? Eu acredito que seja isso. Quem somos nós quando a gente fica nessa dúvida, né? Quem eu sou? O que Deus tem para mim, né? A gente fica muito vago, aí ele aproveita essa brecha. Hoje o principal ataque de Satanás é na mente, né? É na mente. Na mente. Então, são setas de dúvidas, como você falou, são setas de quem somos. Será que realmente Jesus existe? Será que realmente? Né? Então, existe realmente, a batalha na mente. E não é só para nós, é para todos que se propuseram a seguir Jesus. Tenho certeza que todos passam por batalhas. Ainda pegando um gancho que você está falando, tem pessoas que acham que porque aceitou a Cristo não vai ter problema mais. Eu conto ou você conta? Né? Mas a gente fica isento de provação? Lógico que não, né? Não fica isento. E quando a gente aceita ao Senhor, a gente aceita a condição de servo. Depende como também a gente aceita o Senhor. Porque tem muita gente que fala, eu vou para Jesus para Ele resolver os meus problemas. E já começa errado. Porque Ele soluciona todos os problemas possíveis? Sim, então, se Ele quiser, Ele pode. Poder Ele tem. Porém, se a gente inicia sabendo que a gente vai iniciar sendo servo, procurando saber quem somos, já é um início perfeito.
porque o que vier depois disso é lucro. Quando a gente entende a morte dele por nós, a gente realmente tem um destino transformado, porque a gente aceita viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E confia, né? E entrega e confia. É aquela história da criança quando tá na piscina, tem todos os pais que falam, pô, pode pular, né? A criança vai inocentando e se joga, né? Porque tem a certeza que o pai vai pegar. Confia, Por né? isso que a gente tem que ser como criança, né? Confia, acredita. É. Então a gente tem que se lançar como uma criança, né? Se lança aos braços do pai sabendo que ele vai pegar. Né? A gente não pode perder essa confiança. Né? E eu não sei quem exatamente vai estar assistindo a gente, mas eu tenho certeza que todos, muitos, vão aprender muito e vão aplicar, vão mudar a vida. Amém. Vão mudar a vida. Amém. Porque, assim, é algo pessoal, mas eu também tenho que falar. Faz mais ou menos um mês eu estava falando com o Senhor e estava refletindo justamente no testemunho de vida, naquilo que Jesus proporcionou que eu passasse. E eu achei assim que tudo que a gente passa e a gente vence, todas as vitórias nossas, tem que ser divulgada, tem que ser falada, porque foi Jesus que fez, foi Deus que deu essa vitória. Então, assim, é uma forma material, concreta, né, de dizer que Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele faz, né? Ele faz, ele dá as vitórias necessárias para nossa vida. Que não tá nada impossível, nada é impossível. Então, assim, é uma forma de divulgar. Aí depois vocês convidaram a gente. E olha que a gente já tava com isso já faz mais ou menos um mês, né? A gente já tá... Então foi muito de Porque Deus. a gente falou assim, vamos esperar passar a série, que a gente tava fazendo de provérbios foi esse tempo inteiro, praticamente. E a gente chama, e aí foi justamente isso. Então foi isso, porque eu falei, Espírito Santo, eu preciso anunciar para o mundo que o Senhor fez. Eu preciso anunciar o que o Senhor fez na vida do Tiago, que o Senhor pode fazer, porque quantas pessoas estão enjauladas. E às vezes as pessoas estão ali assistindo, tá com problema com o familiar, Sim. ou com o marido, ou é o irmão, ou é o filho, Sim. que tá numa situação dessa, e a pessoa acha que não tem como sair dessa, que isso não vai acabar, que é um problema sem fim. E aí escuta um testemunho desse motivo, a pessoa, não, tem jeito, Deus pode, ele faz. Pode, porque quando a gente está dentro lá do problema, muitas vezes a gente não olha para os lados, a gente foca, e a gente vê isso constantemente, né? As pessoas vêm falar com a gente sobre os problemas que estão vivendo, e ela fala só do problema, ela tá com a visão ali, ó, como um animal com tapa-olhos, o cavalo, né, usa. Sim. E não permite ele olhar para o lado. Ele pode olhar para o lado, ele pode, mas ele tá com aquele tapa-olhos aqui lateral. Então é o que acontece, né? A pessoa ela foca no problema e esquece que existe uma solução perfeita. Por isso que nós devemos ser testemunhas, né? Falar daquilo que a gente viu, ouviu e viveu. Sim. Porque outros precisam saber disso. Precisa, né? Todo mundo precisa saber o que você venceu. Precisa saber, Dani, o que você venceu. Precisa saber o que o Thiago venceu. Eu acho que isso é necessário, ainda mais a gente que carrega o nome do Senhor. Às vezes vocês lá pregando, falando, ai, casal lindo, perfeito, ela nunca passou por lá, nunca. Então, né? Então eu falo assim, que passa olha lá, casal lindo, olha. Passa por né? Nunca lutou. Nunca, não passou por nada, não matou nem um leão até hoje. E as lutas vêm para todos nós. Então aceitar Jesus não é, como a gente falou agora um pouco antes, aceitar Jesus não é estar isento. Não é. Longe disso. É você ter o problema, mas saber que você não está sozinho. Você está muito bem acompanhado. Tem a melhor companhia do universo. Que é a presença do Espírito Santo. Né? E graças a Deus por isso. Que é 24 horas. Imagina você passar por um problemão sem Deus do lado. Meu Deus, acabou. Sem Deus com Deus já é difícil. Mas sem Deus. E a gente tem que entender também que a gente vê por Jó, né? Jó era um homem íntegro, né? Mas Deus permitiu, né, que ele passasse por todas aquelas provações, porque havia um propósito. Ele iria para águas mais profundas ali e através daquela provação, né? Estava até comentando na célula de ontem que para poder extrair o azeite tem que ir para a prensa, né? Para que venha o óleo fresco ou um vinho novo, como é que é? Macetado, pisado, né? Então a gente não extrai o que está dentro se a gente não espremer.
Então Deus às vezes ele permite, né, certas provações para que extraia aquilo que está dentro da gente de melhor. Se a gente estiver no bem bom, a gente nunca nem vai orar, né? Vai buscar, Não tem né? nem porquê, né, de buscar, né? Você pode ver que também uma coisa que eu comento muito, que através de uma ferida cicatrizada e fechada é o ministério aberto. Então, através daquilo que Deus curou em vocês, eles estão levantando vocês para ajudar outras pessoas. Então, é o ministério que Deus abriu, curou a ferida. Outras coisas vão acontecer, Deus vai permitir porque Ele quer que vocês vão para águas mais profundas. Mais dependência, né? Mais busca. Nunca vai ficar só por ali. Não, Ele vai querer sempre mais. Extrair sempre mais, um óleo mais fresco, um vinho mais, né, apurado. Então, assim é a nossa vida com Deus. Mas isso não é ruim. Você pode ver quando a gente está passando por problema, a gente fica 24 horas pensando como que eu vou sair dessa, né? Procurando estratégias. Então, se você não tem um problema, você não vai querer procurar uma solução, você não vai buscar algo melhor. Então, o problema, eu acho que ele ajuda, né? Bastante a gente a melhorar, né? Crescer. Sim, ele ajuda a gente a tá pertinho do Senhor. É pedagógico, né? Deus permite justamente por conta disso. E o que vocês acham assim, que move muito o coração de Deus para poder mudar os nossos destinos? A gente acho que até meio que comentou isso, né? A pessoa tá mais aberta, sedenta, né? A gente comentou. Amor? Acho que ele fica Acho meio que as mulheres, constrangido. não, acho que as mulheres falam demais, né? É só ele de homem aqui, gente. Meu Deus, agora que eu vou falar. Estou aprendendo aqui. Tá bom, a gente quer aprender também, né? Para mim é um privilégio. Glória a Deus. Estou extraindo, né? E eu acho que, como vocês estão dizendo aí, o amor ele constrange a gente. E eu digo pela minha vida, na minha conversão houve alguém que pagou um preço por mim. Eu quero dizer para pessoas que estão olhando desse lado aí, não desista dessa pessoa. Amém. Porque você não sabe amanhã se essa pessoa pode ser um grande missionário, Meu Deus, é verdade. um pastor, um líder, né? E a minha vida foi, né, de joelhos para Jesus. Quando eu conheci a Renata, eu era do mundo, né, amor? Problema? E até eu achava que não tinha solução para minha vida. Mas como vocês disseram, o amor ele constrange. Eu chegava de madrugada em casa e eu via minha esposa pagando um preço muito alto pela minha vida de joelho. Ao invés de me acusar, de apontar o dedo. E aquilo me constrangeu muito. E quando eu conheci a palavra, o Salmo 40, diz que o Senhor ele nos resgata, né, de um charque, de um lamaçal. E ele fez isso comigo. E a minha conversão, Mari e Dani, ela aconteceu dentro de uma clínica de recuperação. Porque eu acho muito lindo o testemunho daquela pessoa que a primeira vez que ela fala, eu tive um encontro com Cristo e a minha vida mudou. A minha vida ela não foi assim. Eu conheci Jesus através de um convite, a Renata me chamou para ir para a igreja. Naquele dia Deus falou comigo, mas eu não mudei. Porque o meu coração ainda não estava ali, porque existe um mundo espiritual, uma batalha que a gente não vê. E o Salmo 40 falou comigo, se vocês deixarem eu ler aqui, por favor, o versículo... Já está nele aí, Dani? Estou. O versículo 6 diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho. E o Senhor falou assim para mim: eu quero coração. E aí a gente vai no mais profundo, porque muitas vezes a gente está na capa. E o Senhor falou assim: eu quero que você se abra para mim agora, eu quero te ouvir. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento com a gente. E naquele dia eu comecei a falar com Jesus, e eu acordei numa madrugada, não entendendo o que estava acontecendo, questionando, assim como Jó.
quando eu acordei, ele falou assim para mim, Espírito Santo, eu lembro nitidamente, eu quero te ouvir. E eu comecei a chorar e reclamar e apontar um monte de coisa, e o Espírito Santo me ouvindo, e eu falando, a hora que eu parei, ele falou assim para mim, você está errado. Olha, E aí? começou a confrontar. O próprio Aí o Deus Espírito falando, Santo né? falou assim para mim, o problema está só em você. Muitas vezes a gente vê problema em tudo, sendo que o problema está na gente. O Espírito Santo falou assim para mim, a mudança começa em você. E é o que eu digo aqui, o Senhor, Ele quer o nosso coração. Quando a gente entrega o nosso coração a Jesus, que houve a minha conversão, ocorre a transformação. E aí houve a transformação na minha vida. E dentro de uma clínica de recuperação, eu coloquei, a gente tem o GC, né? Uhum. Mas lá eu fiz um GO, que é o grupo de oração. Aí, ó, que bênção. E lá a gente começou com 2 pessoas, um dia, todo dia, 8 horas da noite. E dentro daquela casa eu tive uma experiência, mais de 18 vidas foram ganhas para Jesus. Então, a Dani falou sobre João 8, 31 e 32, né? 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito bom a gente receber o milagre de Jesus. Mas se a gente meditar no versículo 31, Jesus nos chama como discípulo. E tudo que a gente passou na nossa vida vai servir, como a Renata falou, de testemunho para outras vidas. Porque eu acredito que todos nós aqui fomos até Jesus discipulados por alguém, não é? Com certeza. E Jesus, ele não quer somente que a gente conheça, sim, claro, mas que a gente, assim como o Tiago disse, que a gente aplique a palavra. E aí a gente entende o nosso papel, que é o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Amém. Você tem noção quantas vidas estão sendo alcançadas através Amém. deste programa? Talvez no coração de vocês pensaram assim, será? É? É verdade. Porque o Senhor escolhe as coisas loucas desse Sim, mundo totalmente. para confundir os sábios. E eu sou grato assim pela minha vida. Hoje eu vivo para Jesus. Eu não desapego disso. Sou grato. O Senhor me mostra o que eu tenho que valorizar através de comunhão, né? E tem essa mulher maravilhosa ao meu lado. É a bênção de Deus. Pagou um preço muito alto, né? Suportou o processo, mas depois do processo a gente recebe a recompensa. Com certeza. Vale a pena. Com certeza. Vale a pena a gente pagar um preço. E eu digo assim, na minha vida não foi fácil, porque eu lidei com abstinência. Sim. Eu falo com pessoas talvez que lutam e recaem e pensam, não tem solução, não tem saída? Tem. Não desista. A sua vontade, o seu querer tem que ser maior. Amém. E dessa forma, o Espírito Santo ele trabalha, né? Como eu disse, o mundo espiritual ele se move em nosso favor. Jesus ganhar nosso coração, ele vê que a gente tem vontade mesmo de sair dessa situação, ele vai capacitar, ele vai ajudar, né? Eu falo, o Espírito Santo ele é maravilhoso, né? A Bíblia mesmo fala que ele geme, né, com gemidos inexprimíveis para clamar a respeito daquilo que a gente às vezes não consegue nem expressar em palavras, né? Então, o nosso sofrimento é conhecido por ele. Então, a gente trata o Espírito Santo como se fosse um ser do além, mas ele é uma pessoa que se relaciona com a gente, né? Então, a gente tem que, às vezes, tirar um pouco, que o véu já foi rasgado, tirar um pouco essa separação, porque parece que é um Deus inacessível, né? Estava comentando esses dias, com a Rose, inclusive, que talvez pessoas não tenham sido alcançadas porque nós estamos passando, às vezes, uma imagem errada de quem é Jesus que serve. Talvez a gente está passando uma imagem de super santos, super crentes. O pessoal olha e fala assim, nossa, impossível ser certinho assim. Impossível conseguir ser igual a ela, né? Então a pessoa tem que saber que não, pera lá, eu tive uma história. Não comecei assim, né, igual o Thiago falou. Eu não comecei assim, foi aos trancos e barrancos, as coisas foram acontecendo até que Deus foi me estruturando e as coisas foram indo. Igual eu me converti com 6 anos de idade, mas
conhecer de fato Jesus, ter uma vida com Cristo foi recentemente. Então, talvez as pessoas achem que é uma coisa instantânea, que é do dia pra noite, né? Que para, sim, salabim, puf, virou crente, ó, é santo. Não é assim que acontece. A gente, todos os dias, né, a gente tem que ter um alimento devocional, a gente tem que ter uma busca constante, porque o diabo, ele tá ali, ó, de maneira sorrateira, tentando 24 horas por dia achar uma brecha, algo para tentar nos destruir. E quanto mais alicerçado nós estamos em Cristo, é lógico, mais dificuldade ele vai encontrar. Então, para pensar, por isso que ele, qualquer brechinha, por menor que seja, ele quer ser certeiro. Ai, é difícil, mas se eu conseguir um acesso que seja, ai, eu vou derrubar. Eu não vou perder a oportunidade. Então, por isso que é necessário que a gente tenha pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar, né? Igual nós temos lideranças, nós temos ministérios, né? Porque ninguém caminha sozinho. Ninguém consegue, né, Thiago? Todo o processo a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas. Ninguém faz nada Sozinho a gente não consegue sair de um processo, às vezes, no vício, né? Ou às vezes uma restauração de casamento, o casal tá passando, né? Passou por traição, isso, aquilo. Precisa de pessoas que estão ali orando, ajudando, né? Igual ele falou do exemplo da Renata, meu Deus, quantas mulheres que não são sábias, né? Que vão lá e o marido, eu sei que é difícil, né? Mas a pessoa vai lá e ainda pragueja mais o marido. Aí vai lá e discute mais, e briga mais, e aí isso só afasta a pessoa, só faz a pessoa ficar mais longe da família, mais longe, se afundar mais nas drogas, no vício. E ela não. Ela foi uma pessoa sábia, ela foi Jesus dentro da casa dela, Jesus pro marido dela. O Rê, quando você conheceu o Thiago, você já era convertido ou não? Não, quando a gente se conheceu, eu também não era. Eu converti ela, Dani. Eu vou força, na converter marra, Jesus, né? porque Jesus vai mudar, então ela vai converter, depois eu mudo. Foi na força da necessidade, né? Quando a gente se conheceu, a gente não era convertido e a gente ainda, a gente na época ficava, né? Não sei nem se usa esse termo hoje em dia. Acreditou que sim. Eu acho que sim. Você que é mãe de adolescente. Acredito que sim. Mas Hoje é crush. Crush. Que é. Não sei Na também. época não era Eu também crush. não sei. Gente, não é fácil. Mas hoje é a época do crush. É. Eu acho que sim, tô na loteria. A mãe Mari aqui Eu tem tô um meio filho por fora, adolescente. tô meio por fora. Pra quem não sabe, é um leão por dia aqui, Meu né? Deus. Amém. Depois você graças conta o seu testemunho. a Deus. Deixa pra próxima. É muito comprido. Tem que escrever um livro, né? Né, Dani? É. A Dani também é uma mulher maravilhosa. E a gente teve a oportunidade de servir a Jesus juntas, né? Glória a Deus. E é uma mulher que coloca o coração naquilo que faz por amor, serve a Jesus por amor. Glória a Deus. E eu penso que se metade da população fosse assim, Amém. já seríamos assim, um mundo muito melhor. E a Mari também, uma Amém. grande mulher de Deus, uma mulher que amadureceu muito, Amém. né? Que cresce todos os dias, Amém. tenho certeza. E realmente a gente vê Jesus na vida dela também. Amém. Então, assim, quando eu conheci o Thiago, a gente não tinha nada a ver com Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas eu recebia convites para ir na célula, né? Que antes era célula. E eu nunca queria. Nunca podia. Né? E a maioria fala que não pode, né? A maioria fala, não dá, hoje não quero, hoje não posso. E você está falando não para a pessoa, mas você está falando não para Jesus, para o próprio Deus, que quer entrar na sua vida. E a gente, depois de 2 anos, todo mundo contra, né? Um relacionamento onde todo mundo foi contra. Até porque o Thiago nem de longe foi um genro, era um genro que um sogro queria, né? Uma sogra queria, alguém queria por perto. Nem a própria família dele chegou uma época que também já não queria aceitá-lo. E é compreensível. Compreensível. Não estou aqui julgando, mas explicando como Sim, assim, o contexto, né? o contexto. E depois de 2 anos, a gente passou por uma situação muito difícil, que daí daria um outro podcast. Podemos marcar. Já vou marcar, Parte 2. A parte 2, uma situação assim de morte, né?
uma perda muito grande que nós tivemos. E aquilo, assim, foi, de certa forma, foi onde gerou a vida. Porque foi onde eu disse sim, para aquele convite, para os convites de célula. Eu comecei a frequentar a célula, né? E a célula, depois a igreja. E aí eu quis a mudança. E ele ia comigo, né, amor? Ele ia comigo, mas o coração dele não ia, como ele mesmo falou. E assim, aí foi um outro processo, porque quando eu comecei quando eu entreguei minha vida pro Senhor, a gente teve que arrumar muita coisa que estava errada. E eu sempre levei muito aquela parte da Bíblia que fala assim, aquele versículo, que a oração de um justo pode muito pelos seus efeitos. Então, eu decidi que eu iria ser uma pessoa justa, uma pessoa realmente serva de Deus. Então, tudo que a gente tinha de brecha aberta, né? Casamento a gente marcou no cartório, regularizamos tudo que eu podia fazer como ser humano, como pessoa, eu busquei fazer. Por ele e por nós, né? Porque eu entendi que existia um propósito. Porque o próprio Espírito Santo falava. Você vai auxiliar ele, você vai ajudar ele. E, na verdade, toda a situação estava me ajudando a crescer. Ele estava me ajudando a crescer como cristã. Então, eu fechei todas as brechas e recebia convites de colegas do mundo, né? Vão pra festa, falava sempre não. A família toda minha contra. Todo mundo não desejando que nós ficássemos juntos. Fora a família, todos os colegas, que se dizia colegas também. Né? Muita gente foi contra. E aí eu vi uma oportunidade, porque eu entendi que tinha propósito. Está tudo muito fácil nas nossas vidas, não tem propósito. É verdade. Essa é a verdade. Está tudo muito fácil, está tudo muito tranquilo naquele setor, é porque não tem propósito. É verdade. Mas se tem dificuldade, é porque existe propósito. E é tudo proporcional. Então, depois de 2 anos, pagando preço, jejuando, passando várias situações, né? Porque, como ele falou, às vezes ele não dormia em casa, saía, não sabia que horas voltava. Na madrugada, eu não dormia, porque ele chegava às vezes no meio da madrugada. E a droga, para quem tem alguém independente na família, sabe, ela causa várias coisas. Ela causa alucinação, a pessoa ela acha uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, né? E foi o que aconteceu. Mas depois de 2 anos, eu fiz uma oração muito ousada. E isso eu conto sem medo, porque assim, foi de coração, foi onde acho que Jesus resolveu mudar o meu destino. Né? Foi aquela oração rasgada, né? Aquela oração de coração, porque a oração feita de todo o coração é o que move o coração do Senhor. A verdade, como o Tiago falou, né? O amor, tudo. E aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu não vou ser divorciada. Eu casei, eu fiz toda a minha parte, nós nos batizamos também. Tudo que a gente podia fazer não dava brecha para o inimigo. Porque através da minha vida eu entendi que iria vir a salvação para ele. Só que conforme o tempo vai passando, vai desanimando. As lutas, você vai achando que não tem uma solução. E claro que eu desanimei. Depois de 2 anos eu falei, Senhor, é o seguinte, eu vou na tua casa, eu sirvo ao Senhor, eu oro toda madrugada, eu tinha um período, até hoje tem, tal horário, tá lá na presença. E fiz tudo que eu podia fazer. Mas eu não vou ser divorciada. Eu tinha 24 anos. E eu falei, eu não vou ser divorciada com essa idade. Ou o Senhor mata ele, leva ele, Forte. carrega Não, ele, mas porque dava muito trabalho mesmo. Entendi. E ele sabe de tudo isso. Muitas coisas ele não lembra, mas muitas coisas ele lembra e sabe que realmente não era ele. O mal que habitava nele era terrível. E então, assim, depois de 2 anos eu fiz essa oração. Falei, ou o Senhor carrega ele, pode matar, pode levar, ou o Senhor transforma. Porque das duas, uma, divorciada eu não vou ser. Eu prefiro ser uma viúva, ou o Senhor transforma. Mas eu, assim, eu não imaginava o que ia ser dele. Não
diante de Deus e com muito arrepio e tremor e temor. Eu não sabia o propósito que tinha na vida dele. E como o Thiago falou, a gente não pode desistir das pessoas. Porque a gente não sabe quem é essa pessoa para o próprio Cristo. Qual o propósito que essa pessoa tem. E aí, quando eu fiz essa oração no dia seguinte, ele foi internado. E foi onde iniciou o processo de conversão na vida dele. Ele ficou meses na internação e meses passando por um processo de cura, de libertação. Então, assim... E lá eu Quando ele foi internado, comecei... você ficou tranquila ou você falou assim, mais uma vez? Como é que você ficou? O quê? Quando ele foi internado? Foi a primeira vez. Ah, sim. Ele nunca tinha sido internado. Foi uma vez só. Mas Agora você vai, né? ficou, Falou, mas agora você vai, né? ficou agoniada, esperançosa ou não? Você falou assim, e agora que vai ser? Não, Como porque... é que ficou seu coração? Quando ele foi, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Quando ele foi, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu sabia que aquilo poderia ser a minha solução. Divisor de águas. Poderia ser o divisor de águas, né? Poderia, como também não poderia ser. Era um risco, né? E aí a Mari perguntou, né? O que será que seria de nós sem Jesus? Ali Deus falou para mim, falou, essa é a última oportunidade que eu tô te dando. Ou você abraça ela e aceita o tratamento, ou você pode começar a se despedir de tudo. Meu Deus. Porque a oração da Renata, ela fez eficácia. Eu fui moído mesmo para mim me render ao Senhor. Mas eu sou grato porque o nosso testemunho ele é muito forte. A Renata falando, eu tô lembrando de cada cena aqui, né? E foi muito difícil, sabe? Esse momento, para mim também, muita dúvida, né? Mas Deus, ele age, ele torna o impossível possível. Ele fez na minha vida. Nem eu acreditava em mim, Mário. Nem eu, de verdade. Às vezes eu paro e penso, quem que era aquele ser que estava dentro de mim? Porque não era um, eram muitos. E não é a gente, mas é o mal que está na gente. É verdade. E hoje a gente está aqui, né? Quando eu aproveitei a minha oportunidade, eu comecei a aprender de Jesus, em 3 meses eu li a Bíblia. E aquilo me edificou, mas eu aprendi que eu edificando as pessoas, eu me edificava. Hoje eu sinto essa necessidade. A Renata me conhece, eu não sou de falar o que eu faço, mas me faz bem levar o bem. Me faz bem anunciar. Me faz bem levar um sorriso onde tem um choro, né? Ver uma restituição, uma restauração. Me lembrou a passagem da mulher samaritana. Jesus encontrou ela no poço lá e falou tudo aquilo que ela estava vivendo. E ela aguardando o Cristo, e ele falou, sou eu, né? E ela saiu de lá, até deixou o baldinho dela de água e saiu por toda a cidade falando o que Deus tinha feito e ganhou a cidade inteira, né? Então é exatamente isso. Exatamente isso, é um poder, né? O que me faz feliz é realmente ver o anonimato na vida do Thiago, porque ele não é uma pessoa que se vangloria. Mas assim, a transformação, ela realmente ocorreu. Então, assim, a oração de um justo pode muito pelos seus efeitos. É fato aquilo que a gente vê na palavra. Todas as palavras, tudo que Deus deixou pra gente, né, é verdadeiro. Todos os 66 livros, eles são verdadeiros. E ver ele trabalhando na vida das pessoas, né? Ontem mesmo ele tem uma porta aberta de trabalho e aparecem muitas pessoas lá, né? Muitas pessoas precisando de quem? Precisando de Jesus. E ontem foi um rapaz e de vez em quando esse rapaz vai, o Thiago conversa com ele chega tão chateado, o rapaz vai embora tão feliz, né? Porque ouviu de Jesus, porque ele conseguiu conversar com alguém que entendia ele. E não só ele, mas outras pessoas. Então, assim,
estão tendo vidas transformadas. Uhum. Teve o propósito, está se cumprindo, Uhum. sabe? Então, vale a pena. Vale a pena a gente viver o destino que Deus quer que a gente viva. Pagar o preço, né? Pagar o preço que Deus quer que você pague, que nós paguemos. A gente não entende, né, certas situações, às vezes um familiar, um marido, um filho, um processo doloroso, às vezes uma enfermidade, né? Tá falando muito de relacionamento, mas às vezes uma pessoa que foi acometida por uma enfermidade que não esperava, né? E aí, de repente, parece que a vida dá um, né? E aí a pessoa fica esmorecida, mas sempre Deus levanta alguém de oração, né? É Um verdade. pilar ali para ajudar aquela pessoa para sustentar, porque há um propósito em todas as coisas. Eu acredito que Deus não permite à toa, né? Ele quer ensinar a gente de alguma forma. De alguma forma ele quer ensinar e quer nos tornar pessoas melhores. Então, é lógico, né? Se a gente der abertura também, né? A gente tem muita oportunidade, mas tem pessoas que fingem demência. Não tá entendendo, finge que não tá entendendo e passa uma borracha nisso. Mas o testemunho de vocês eu acho muito impactante, porque eu acho que muitas pessoas, a gente estava comentando, né? Esse episódio vai cair agora em outubro, mas está recente, né? Setembro Amarelo, a gente fala muito a respeito de depressão, suicídio e tal. E muitas pessoas, elas chegam a esse ponto, por quê? Porque não vê mais saída. As esperanças foram embora, acabaram, e fala, não, meu único jeito de aliviar essa dor é tirando minha vida, né? Ou às vezes numa droga ou numa bebida, para aliviar de certa forma aquilo que está sentindo, né? Fuga, né? É uma fuga. Então, como é importante ter pessoas do lado. Alguém que acredite em você de fato, né? Isso que você está falando é muito interessante. Porque terça-feira você foi no culto, Dani? Você foi. Teve a pregação do pastor Rafael justamente falando sobre isso. Sobre o suicídio, né? Sobre a depressão, sobre tudo isso que a gente está vivenciando, né? Porque é uma realidade aqui. Uma realidade aqui pertinho da gente. Né? Não precisa ir longe. Uhum. É muito palpável, infelizmente, né? Uhum. E ele falou sobre pessoas que a gente precisa se abrir. Uhum. E quando a gente está passando naquela tempestade, naquela tribulação, naquele problema, como eu falei um pouquinho antes, a gente está olhando só para ela. Uhum. E às vezes a gente não conversa com ninguém, não fala. E eu quero ressaltar, eu quero também falar sobre isso, né? Que enquanto essa luta estava sendo imposta na nossa vida, né? Enquanto Deus estava trabalhando com a gente nessa tribulação, eu tive pessoas que me ajudaram, sim. A maioria me virou a cara, mas eu tive duas pessoas assim que me ouviram, que me ajudaram, que me atendia na madrugada, porque é necessário. A gente não pode se isolar. A gente não pode, não deve se isolar. Virar uma ilha, né? Mas eu tô passando por isso, ninguém vai me entender. Porque é isso que a gente pensa às vezes, ninguém vai me entender. Então, mas entende, e às vezes não entende, mas tem pessoas que são capacitadas para dar conselho. Procura a pessoa certa, né? Para se abrir. Que seja um profissional, até a gente comentou sobre isso, né? A pessoa tem um certo orgulho, né? Procura alguém para te ajudar espiritualmente, mas se for necessário, vai atrás de um profissional. Então, sim. Deus usa também, né? Os médicos, psicólogos, usa. Mas a gente tem que tirar o orgulho de lado, né? Porque a gente precisa de ajuda, né? Nós estamos aqui, nós somos seres suscetíveis a tudo. Né? Então a gente não pode chegar a um extremo, né? De pensar em tirar a vida ou até mesmo ser levado a isso. Então a gente tem que entender que sempre vai ter uma porta aberta, tem uma pessoa que vai ver o nosso potencial e algo Deus usa de maneira assim extraordinária pessoas, né? E no caso dele foi você, né? Mas acredito que atrás de você também tinha outras pessoas que te ajudavam. Sim, sim. Sempre tem. Ainda falando sobre o conselho, o Thiago é uma pessoa muito, muito capacitada para conselho. Ele é uma pessoa que tudo que você falar para ele, ele vai conseguir detectar e vai conseguir te aconselhar. É algo natural dele. É uma qualidade dele, um adjetivo dele. E tem pessoas assim. A Dani também é uma pessoa assim, uma pessoa que ouve também, né? Excelente ouvinte. Né? E que consegue dar conselho. Eu já não sou muito para isso. Eu não sirvo muito para isso.
Eu sei que eu sou muito prática, né? Então eu não consigo conversar muito, mas assim, eu sou meio que preto no branco, né? Entendi. Meio que. Tem pessoas que às vezes precisam só de ouvir, ser ouvida, né? Eu consigo. Não precisa nem de falar Falar nada. nada. Se só de ouvir, a pessoa já é curada naquilo ali. Já é curar. É isso que precisa. Sim, mas tive duas pessoas. E uma delas é o pastor Rafael, que na época não era pastor ainda, Uhum. né? Às vezes eu ligava de madrugada, e como ele tinha passado também por um processo de dependência e venceu, ele entendia um pouco o Tiago, né? Então, assim, é uma pessoa que sempre esteve próxima da gente, que ajudou muito, e às vezes só de ouvir. Às vezes só de ouvir, às vezes só de estar ali, de ter a presença, de saber que tinha com quem contar, né? E outra pessoa foi a minha sogra, uma pessoa que me abria a porta de madrugada, às vezes para eu dormir, para eu fugir do Tiago, né? De vez em quando abria a porta e uma pessoa que né? Agora, tipo assim, agora a gente dá risada, Agora né? a gente ri. né? Mas a gente ri hoje, mas Como é que Deus traz leveza, né? Quando a gente é curado, Deus traz leveza. A gente lembra das coisas, mas a gente não sente dor, né? Dos traumas. A gente lembra com aquele ar de superação que, ufa, obrigada, Jesus. E o importante passar pelo processo é não carregar o processo para sempre. Por exemplo, feridas, né? Do que o que ele me fez ou o que eu fiz para ele também, porque muitas vezes me faltou sabedoria. Não foi sempre só pagando preço. Teve dias também que eu tava de saco cheio. Ser humano, né? Normal. Tinha dias que eu olhava para ele e falava, sabe, não tem, vai embora, não quero nem olhar mais. Entendeu? Cansa, né? Cansa. No meio do é cansativo. Sabe, Mas essa pessoa, ela tem algum problema a ser tratado, Sim. algum distúrbio, como a Mari estava dizendo, né, sobre a depressão. Hoje a gente vive 3 tempos, né? A depressão, a ansiedade e o estresse. O ser humano vive estressado, Total. não é? E na minha vida, esse tratamento para mim foi bom, porque eu tive um tempo para mim detectar onde era o meu problema. E eu tinha uma depressão e eu precisava liberar um perdão para uma pessoa. E às vezes a gente pensa que não, mas como um perdão trava a gente, né? Meu Deus. Eu relutei. E quando eu liberei esse perdão, isso impulsionou. E é quando eu falo assim, o amor é a essência de tudo. Tem muita gente presa nisso, lutando e não está entendendo o que está acontecendo. E às vezes a gente precisa começar a contemplar mais. A gente precisa parar de se preocupar um pouco, parar de querer que as coisas sejam no nosso tempo. Porque Deus só vai mudar a gente de fase, sabe quando? Quando a gente passar dela. É verdade. Quando ele vê Quando que a gente vencer o está chefão. preparado. Porque Deus, acho que Deus Vencer não o trabalhou chefão. com a Renata aqui. Deus trabalhou muito com a Renata Eu falei para entregar para A ela. prensa aí foi poderosa, hein, amiga? Moeu, né? Vixe. E a gente não bastante. entende o trabalhar de Deus. Mas o Senhor, ele trabalha de uma forma perfeita na nossa vida. Para cada filho individualmente, né? Ele é maravilhoso, né? Ele é o Yahvé, ele é o Todo-Poderoso. Em Romanos 8:28 diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Todas. 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 Boas ou ruins. Todas. É que a gente não quer ver a parte ruim, né? Acha que não tá Porque cooperando. fala assim, o Senhor é meu pastor, nada que falta. Não vai voltar luta também, irmão. É nada mesmo. Nossa, não vai faltar luta A gente só também. vê a parte Ai, boa do ai. negócio. Mas o processo também tem umas partes meio estreitas. Posso dizer, viu, Dani, Mari. A Dani, eu vi ela, eu não conhecia ela ainda, eu falei para ela na igreja, falei, Deus manda você meditar. Onde eu falei, você lembra? João. Porque você tem um coração de Jesus, né? O Senhor te faz como abraçar aquela pessoa que abraça, que acolhe, que levanta. O Senhor te põe a linha de frente de um exército, né? Sem amor, nada a gente pode fazer. Absolutamente. E quando a gente entende e a gente começa a servir o nosso Senhor, é muito bom a gente receber
mas é melhor a gente dar. Meu Deus. Quando a gente está trabalhando para o reino, as coisas se movem ao nosso favor. Eu e a minha esposa, a gente é testemunha disso. Hoje a gente tem vivido assim momentos extraordinários da parte de Deus, né, meu amor? Com certeza. Mas em tem que todos os pagar aspectos, preço. né? Tem que pagar preço. As coisas do Senhor não é como o inimigo faz, né? Que ele dá de mão beijada, no imediatismo, não. Tem um tempo para percorrer, para acontecer, para o meu milagre, para o seu milagre acontecer. Sim. Mas a promessa, ela existe. O propósito tem. Mas a gente precisa abraçar, segurar, que nem Jacó lutou com o anjo, né? Não soltar a nossa bênção. Hoje as pessoas, eu acho que desistem muito fácil. Porque, por exemplo, se eu comprar um carro, eu trabalho com carro, então eu vou usar o carro de exemplo. Eu comprei o carro, o carro deu um problema, o combustível está falando, eu vou abandonar o carro? Não, você vai consertar o carro, não vai? Sim. Você vai arrumar, você vai gastar, você vai investir. Sim. Assim é a vida das pessoas. E hoje eu acho que está muito fácil você falar de boca que ama, É tudo muito descartável, mas você se né? desfaz Deveria disso ter, muito né? fácil. Rápido e muito fácil. Não, porque ele fez isso, mas o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar para a Renata mudar? Porque na minha conversão aconteceu isso. Deus falou para mim, a partir do momento que você mudar, tudo muda na sua vida. E a mudança, ela começa na gente, né? E Deus usa os relacionamentos, né? Ele pegou os discípulos ali que era um bem diferente do outro. Você imagina essa turma junto? Que bagunça que não era? Então Cada a gente um vê um pouco com do Texoso, né? No Devia Texoso a gente vê isso, porque eu falo que o diretor ele foi muito assim sensível nessa parte. E aí tem as tretas entre eles, né? E tal, e Jesus olhava de longe e sorria, porque é isso, né? Vamos se lixar, vamos. Mas é no relacionamento que a gente vai se moldando e melhorando, aplicando o amor, né? A fé no próximo, né? Jesus esteve com a gente, tá tendo até hoje. Eu acho que o Thiago tá falando que tá tudo muito rápido, tudo. Pessoal, as pessoas querem para ontem. As pessoas querem um milagre. Geração fast food, né? É o fast food. As pessoas querem a ver o resultado para ontem. Tudo é para ontem. Mas quando a gente emprega o amor, a gente entende que o resultado não é. Por isso que o amor não é um Tão sentimento, é uma decisão. Você decide amar ela, então você vai agir conforme a sua decisão. Você vai investir na pessoa, você vai cuidar da pessoa, você vai deixar de lado, às vezes, uma vontade de poder suprir da pessoa. Então, porque é uma decisão, assim como o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Quem que sente vontade de perdoar, gente? Ninguém. Se for sentir pra perdoar, ninguém perdoa. Ninguém quer, né? Vamos ser realistas, né? Então, tudo na vida é uma decisão. A gente decide pra tudo. Desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, né? Então, a gente precisa tomar decisões que sejam de investir no próximo mesmo, né? O Thiago falou aqui dessa alegria que ele tem de falar da palavra para outras pessoas, enfim, aconselhar. Mas foi justamente isso que Jesus falou, né? Vão e façam discípulos, né? E às vezes a gente está esperando eles virem. Ele não mandou vinde a mim. Ele falou, vão, né? Vão até eles. Né? E eu acho que a igreja às vezes está esperando muito as pessoas chegarem e elas não vão vir. A gente que tem que ir até elas. É a gente. A gente precisa ir até elas. Uma coisa também que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que sempre, que nem o Thiago fala, você também falou que chegou um moço lá e às vezes vai lá, chega triste e vai embora feliz. E o Thiago também falou, a gente tem que sempre levar um sorriso. Então a gente tem que carregar dentro do nosso coração a esperança que Cristo vai fazer, que Cristo vai trazer essa novidade. Que nem uma frase que o Douglas falou, Mari, no podcast da Ariadna, que ele fala assim, que nós não fomos chamados para ser pregadores, mas fomos chamados para ser testemunhas. Porque não adianta eu pregar e eu não viver o que eu prego, não adianta eu falar e não viver o que eu falo. Então, mais vale um bom testemunho do que uma boa pregação. Eu acredito. E Jesus não ficou tanto em púlpito, Jesus ficava mais na mesa, né? Relacionamento, olho no olho, tete a tete. O púlpito é muito afastado, você fica num lugar mais alto, né? Dá uma sensação estranha, né? Distância. Mas a mesa não. Você vê o olho do seu irmão, você sente a expressão dele com mais facilidade. E ele buscava estar mais na mesa do que. E assim nós devemos ser. Por isso que a célula é tão importante. É uma coisa informal, mas que atrai mais as pessoas. Sim, né? Não tem esse afastamento, que às vezes a igreja você fala, não vou lá não. Então a célula é o primeiro contato com a igreja.
É muito importante na UGC a célula. Porque as pessoas optam muito por ficar isolados. O pastor tá falando muito ultimamente que você vive triste, vive no canto, mas você não se relaciona com ninguém de dentro da igreja. Ninguém. Essa igreja é cheia de panela, então entra nenhuma. E vai lá Entra pra nenhum, dentro. vai ser feliz, Pula querido. nenhuma, querido. Eu tô Deixa, sua participando panela da- entra nenhuma. Da GC dos jovens. Menina, você tinha que ver como foi top a GC de ontem. Foi um monte de gente. Bonito, Não, tava lindo aquele povo aí, nós já quer fazer uma festa semana que vem. Eu vou trazer um patê de frango, um pão. Ai, gente, Aí o assim, outro quer levar a É. coca, o outro quer levar o Dia. bolo, e é isso aí. Aí a Michelle falou, gente, eu tô amando a GC de vocês, tá muito linda. Então, assim, se a gente não escolher se relacionar, a gente vai Jesus ficar ama doente. Isso, Jesus ama Nós isso. fomos criados para ficar unidos, para se relacionar. Sim. O primeiro milagre Pra que ele lidar fez com foi um pessoas. casamento, foi uma festa. Jesus ama isso. Povão. É o tete a Jesus tete. é povão. E é o que tá faltando às vezes. Isso que Tá tá deixando faltando. muita gente doente. Sim. Eu acho que depois da pandemia isso piorou. Muitas Se sente pessoas desprezado, se sente isolado, se sente. É Tudo porque quanto sentimento contrário a pessoa sente. E a cura é através da relação, é com pessoas, né? Não é sozinho. o Thiago, esses dias, ele leu uma matéria que fala sobre o abraço, né, amor? O abraço, como é que é? O abraço. Não é? O abraço ele libera, né, muito hormônio positivo. É verdade. Acima de 20 segundos, acho que é, né? Olha Você só. começa a poderoso. liberar para a pessoa sentimentos bons, Olha aí. né? Mas aquele abraço rápido de 1, 2 segundos, ele não tem um significado, mas quando você abraça uma pessoa com sentimento, você está liberando ali para aquela pessoa, Uhum. sem abrir a boca, né? É Só verdade, um abraço. E quantas vezes a gente precisou de um abraço, né? Não é? Só de um Aí abraço. você não Só- fala nada, a pessoa começa a chorar só de você ter abraçado. Eu ela. conheci a Renata, eu pedi um abraço para ela. É, Foi aí que ele te ganhou. Ai, ai. Ele Mas foi- surgiu efeito. Por isso que ele viu quão importante era o eu abraço. vi que ele era Ai, diferente. eu sabia antes. Ah, sabia. Esse estudo foi ele que fez. É. Com certeza, é. Mas era o que eu precisava naquele momento e ela também, Sabe como é que é? Com certeza. né? Um já precisava do outro, Deus já tinha um propósito. desde o princípio, né? É, Deus não une pessoas em propósito. É essa a frase, né? É, E é realmente isso. Eu, a Dani, tem vivido isso. Né? Então, sim. é que nem a gente tá aqui agora, É isso. não é pessoas, mas é o Não. propósito que uniu, né? Aquela oração que eu falei com o Senhor e a Você o vê que objetivo coisa de louca, vocês né? É uma se coisa juntou interessante, né? e eu sei que esse vídeo vai chegar para milhares de pessoas. Muito Em nome provavelmente de quem Jesus. sentou aí pra assistir agora falou, meu Deus, eu não imaginava que esse bate-papo ia ser assim, né? É. Era tudo que eu precisava ouvir. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um, individualmente. Tenho certeza que alguma frase, algo que foi dito aqui, tocou profundamente no coração das pessoas que estão ouvindo. Tenho certeza, porque em nós já tocou, imagina, né? E vai mudar muitos destinos. Amém. Vai, em nome de Jesus. E quando Amém. a gente se relaciona com pessoas que têm propósito, tudo é mais forte. Uhum. Por exemplo, vocês dois se uniram, já existia um propósito. Deus já ajudou você a vencer tudo para continuar com Ele. Uhum. Então, quando existe propósito, existe uma fortaleza, existe algo que não deixa vocês se afastarem. Então, mesmo que você queria que ele sumisse, você estava orando por ele por dentro. Eu quero que ele suma, eu tô com ódio dele, sai da minha frente agora, mas eu amo ele Mas de volta, qualquer jeito. sai, mas volta. Vai, mas não vai tão longe, mas volta. Então é que nem a gente vive na Mara, às vezes eu falo assim, Mara, hoje eu não tô no dia tão bom, eu quero conversar com você. Aí a gente solta um podcast nos áudios, lá 7 minutos de áudio, ela me devolve com 8, devolve com 9. 2x lá, né? É rapidinho, você A escuta. gente entende tudo, manda áudio chorando e é isso aí. Quando existe propósito, existe algo, existe uma fortaleza. E isso é muito intenso. E isso é muito intenso e entra no aspecto do amor. Porque o amor, a gente, eu até levei uma palavra na igreja no começo desse ano falando sobre o amor. Está sendo muito banalizado essa palavra. O amor. Não sei o quê. Só que o amor, ele é muito além de uma palavra. Ele supera, ele São suporta. ações, né? Ele tolera Muito muitas mais coisas. profundo, né? Sim. E o que nos une, eu acho que eu vou mudar um pouquinho a frase de que as
pessoas não são ligadas pelo propósito, mas elas são ligadas pelo amor. Pelo amor e propósito. Então, assim, é necessário a gente se deixar, se permitir sentir o amor, né? Pelo próximo, porque o Senhor, ele entregou a vida por nós, por amor. Por amor. Por amor. Então, tudo se resume ao amor. E quando eu faço mal pro meu próximo, quando eu faço mal, eu tô entristecendo o coração do Senhor, porque o amor principal dele são vocês, somos nós. Foi o maior investimento dele. Por isso que a dor do outro tem que doer em mim também, né? Porque se não doer em mim, tem alguma coisa muito errada. Muito errado. Muito errado. Porque como que eu, né, vai passar assim em branco? Exatamente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, empatia que falta também muito, né? Se a gente não tiver, como é que a gente vai investir também no amigo, na pessoa próxima da gente? A gente não vai investir. Não vai. Não investe. Né, Dani? Quer falar alguma coisa aí, minha irmã? Você tá só aqui Eu tô olhando. procurando. Ela quer ler sobre o amor. Sim, eu quero ler aquele versículo que fala assim, eu acho que a sequência é essa. Se fortalecei-vos na esperança, na fé e no amor, mas o maior deles é o amor. É o amor. É, né? 1 Coríntios. Então, tô tentando achar aqui, mas 1 Coríntios. se tá aqui eu não grifei. Primeiro Coríntios fala Tô caçando o que eu 1 grifei. Coríntios é o amor, né? Sim, tudo é o amor. Então, se não existir amor, né? É que nem fala, ele fala 1 lá em... Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, ele vai falar que não adianta eu falar em línguas se eu não tiver amor. Não adianta eu exercer o meu dom, Ainda que... ainda que eu... Aí no 13, Sem 13 amor, fala, nada agora, seria. pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. É o amor. Então, é o amor. Dá a chave. E a gente está dizendo sobre hoje o nosso bem mais precioso é o quê? É o tempo, né? Que lindo, né? Vocês dedicando tempo uma para outra, ouvindo, né? Tendo a empatia. Sim. Quantas pessoas hoje estão precisando disso? Nossa, meu Deus. Começa por onde? Começa com a gente, Começa por nós, né? É isso mesmo. não é? Sim. Porque eu acho muito lindo o trabalhar de Jesus, você vê, através de 12. Olha só, Jesus começou através de 12, percorreu o mundo. E hoje a gente está inserido como discípulo também, para Sim. levantar discípulos. Sim. E é o trabalho da AGC, Sim. né? E é isso. Uhum. É o que a gente vê que Jesus fazia. Como é importante esse trabalhar fora da O igreja. pessoal às vezes vê como uma coisa tão inocente, né? Mas não é, uma coisa muito profunda, né? É muito espiritual isso, né? Por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3, ele falou, você sozinho, eu estarei lá. Não, ele priorizou pessoas, né? Tem 2, já tô ali. É verdade. Se você esteja com mais alguém. Sim. Fica sozinho, não. Não fica só, não se isola. Não se isola. E é tudo sobre pessoas, né? Pessoas. Tudo. Tudo sobre pessoas. Totalmente. De 12 gerou o mundo e para resgatar os que ainda não conhecem. É tudo sobre pessoas. Pessoal, finalizando aqui, eu queria ver se vocês têm algumas considerações finais a respeito, que vocês gostariam de estar falando agora nesse momento, um agradecimento, ou algum conselho mesmo para quem está ouvindo esse podcast, algo nesse sentido, algo que vocês gostariam de falar para fechar aqui nosso banquete, porque foi um banquete, a gente vai falar sério. Também a gente aprende, a gente passa um pouquinho, né, das experiências e todos nós aqui temos o que passar. É verdade. Quem está ouvindo, quem está assistindo, tem o que passar também. E tem vários pontos importantes que a gente falou aqui. Nossa, Vários, né? muitos mesmo. É difícil fechar em um só. Uhum. Mas da minha parte, o que Deus me trouxe aqui para falar é não desista. Não desista, porque o Senhor, ele realmente realiza sonhos. Ele realmente transforma vidas. Ele realmente transforma destinos. Só que para transformar o destino é necessário a gente querer. É necessário a gente dar abertura, é necessário a gente optar viver a vida que o Senhor tem pra gente. Que não está isenta de batalhas. Não está isenta. Mas a gente sabe que a gente tem o dono da batalha com a gente.
Graças a Deus por isso, né? Que ele pode ser. O Senhor, ele quer um coração quebrantado e contrito, né? Se chegar a ele dessa maneira, deixa ele dirigir depois que Sim. os sonhos estão a caminho. É. É isso aí. Fala, E Tiagão. Tiagão? Tiagão, fala, Tiagão. Eu Sempre uma quero palavra dizer para sábia. todos, seja como criança. Lembra de você quando você era criança, você era alegre, feliz, sonhadora, você era divertida. Resgata isso dentro de você. Talvez por um período na sua vida você se perdeu, ou que alguém ao seu lado perdeu, e dessa forma a sua vida vai ser conduzida de uma forma diferente. Porque quando a gente tem um coração como de uma criança, a gente começa a dar valor, a gente começa a ser puro, a gente começa a se santificar, a gente começa a agradar as pessoas, a fazer o bem, espalhar o bem. E é isso que o Senhor quer da gente. Esse é o processo, né? Que todos nós possamos ser como crianças. E que Deus abençoe a todos. Obrigado por esse momento Foi um maravilhoso. prazer. Meu Deus. Eu pude celebrar aqui. Amém. Que nós possamos celebrar que muitas almas venham ser alcançadas Em através nome da de vida de Jesus, eu vocês. creio. Eu creio. O Senhor fortaleça vocês. Amém. Dê sempre muito ânimo, muita certeza de que esse, com certeza, é um propósito dele na vida de vocês, porque não é fácil trabalhar onde às vezes ninguém está vendo, se dispor de um dia, né? Como o Thiago falou, o tempo é o bem mais precioso da gente. Vocês estão dispondo aqui, às vezes de recurso financeiro também, porque vocês estão com uma estrutura e tudo isso custa, né? Então, assim, não desistam. Porque com certeza Deus chamou vocês para isso também. Né? E muitas vidas podem ser alcançadas através desse recurso, Amém. dessa ferramenta. E quantas, às vezes, mortes podem ser evitadas. Eu creio. Quantas mortes podem ser evitadas através desse vídeo. Amém. Que esse, com certeza, é um objetivo no coração de vocês, mas principalmente no coração do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Ah, não tem o que eu falar mais. Ah, nem precisa, né, Glória? Não precisa Nem mais. precisa. A gente fica aqui, parece que é um ambiente tão leve, né? É gostoso Uma demais, presença né? tão suave de Deus, é algo assim extraordinário. Como é gostoso a gente sentar numa mesa com pessoas apaixonadas por Jesus, né? Não, é diferente. É diferente. Pessoal, mais uma vez a gente agradece por vocês estarem aqui com a gente. Acredito que a caneta não deu tempo de anotar tanta coisa, então você pode assistir de novo, passar para o máximo de pessoas que você puder, ser um instrumento de Deus, vai lá, dispara para as pessoas. Deixa no comentário aí também o que Deus tocou no seu coração através desse testemunho, ou deixa um breve testemunho aí no seu comentário também. Parece que não, mas as pessoas leem isso, nós lemos, temos o prazer de ler isso. E às vezes através de um comentário seu, Deus pode se mover e abençoar outras vidas. Então faça isso. E agradecemos mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente nesse momento abençoado, nessa mesa farta, que o pão desceu aqui da padaria do Senhor. Quentinho. Quentinho. E mais uma vez nós vamos chamar você para brindar com a gente, vocês também para brindar com a gente. E que Deus abençoe fortemente. Até o próximo episódio, pessoal. Na mesa. mesa. Exato. Glória a Deus.